Que bom que você veio. Que alegria receber você aqui na igreja e também receber você pelas mídias sociais para assistir à palestra desta noite. Nós estamos, nesta noite, iniciando o 32º Seminário Filosofia das Origens, realizado pela Sociedade Criacionista Brasileira. E neste evento, nesse 32º Seminário, nós estamos numa parceria com a APLAC, com a área dos jovens, o Together, né, que vai acontecer amanhã. Eu quero convidar para vir à frente aqui rapidamente o Dr. Marcos Natal. Ele é conhecido de alguns aqui, não é? Ele foi por muitos anos professor em nossas instituições, também foi aqui assistente no Departamento de Educação da Divisão Sul-Americana e é o presidente da Sociedade Criacionista Brasileira, né? Vou chamar também o Dr. Rui Vieira, que é o diretor secretário executivo da Sociedade Criacionista, e ele, dos que estamos aqui, ele é um dos fundadores. Ele esteve no início, já tem 52, né? 52 anos, no início da Sociedade Criacionista, desse trabalho aqui no Brasil. Também quero convidar aqui o Dr. Zé Carlos Zukovski, por favor, é o nosso diretor de Relações Institucionais, membro aqui desta igreja. Nós todos aqui somos membros desta igreja e, por isso, a Sociedade Criacionista tem um grande empenho de, no sábado da criação, sempre trazer um palestrante para nós glorificarmos, louvarmos o nosso bom Deus, o Criador dos céus e da terra. Eu sou o César, tá bem? Eu sou um dos vice-presidentes da Sociedade Criacionista. Vou passar aqui a palavra rapidamente para o Dr. Marcos, porque nós temos um convidado especial que depois será apresentado pelo Zé Carlos. Boa noite a todos. Queremos dar as boas-vindas a vocês nesse mais um seminário da Filosofia das Origens. Nós já fizemos vários desses seminários no Brasil, no exterior, e agora nós estamos aqui na Igreja de Brasília com o Dr. Tarcísio, que vai começar hoje, e amanhã o Dr. Rodrigo Silva, que vai continuar com uma parceria, como disse aqui o Dr. César, junto com o Together. Estaremos num evento conjunto. Queremos dar as boas-vindas a vocês, agradecer muito, e esperamos que vocês apreciem os conteúdos que forem apresentados, as palestras, são muito interessantes, e nós esperamos que elas sirvam de alguma coisa para vocês continuarem conhecendo mais e mais através do criacionismo. Boa noite a todos. Cabe a mim falar um pouquinho sobre a SCB, e, ao invés de eu falar, acho que seria interessante nós vermos um vídeo institucional de aproximadamente 3 minutos, que é um pequeno resumo do que a gente tem feito ao longo desses 50 e poucos anos. E, logo após isso, então, o Dr. José Carlos vai também fazer a apresentação do nosso palestrante. Eu vou passar para você a palavra antes de começar o vídeo. Antes de ouvir o vídeo, só vamos, mais uma vez, curvar a nossa fronte e orar ao nosso Deus. Querido Pai, estás nos céus, agradecemos o teu amor e o teu cuidado. Continue conosco na programação que se segue. Abençoa cada um que está aqui, o palestrante, todos nós, que possamos ser inspirados pelo teu Santo Espírito para confiar cada vez mais em Ti, o Criador de todo o universo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A luz que seguimos reflete muitas evidências de uma criação inteligente.
A Sociedade Criacionista Brasileira completa 50 anos neste ano de 2022, iluminando mentes com conhecimentos e estruturas que refletem esta luz. Desejamos expressar nossa gratidão a Deus diante de nossa trajetória. Em 1972, começamos com algumas páginas datilografadas, lançando a Folha Criacionista. Com a graça do Criador, não paramos mais. Inspirados na revista pioneira da Sociedade Criacionista Norte-Americana, a Creation Research Society, ganhamos fôlego traduzindo e publicando artigos e livros de autores estrangeiros e brasileiros, periódicos para crianças e séries temáticas de cartazes e vídeos didáticos. Tivemos a oportunidade de participar de numerosos congressos, seminários e conferências em salas de aulas, igrejas e outros eventos dentro e fora do país, com a participação de pessoal altamente qualificado academicamente. Nossa meta institucional é incentivar a criação de pelo menos um núcleo criacionista em cada estado brasileiro. Desde 2012, com a fundação do primeiro núcleo em Maringá, no Paraná, passamos a ter um excelente modelo para incentivar a fundação de quase uma dezena de outros até hoje. Com o desenvolvimento da tecnologia da informação, têm sido abertas hoje amplas oportunidades para iniciativas inovadoras na divulgação das teses criacionistas pelas redes sociais nos mais diversos níveis e de maneira rápida e abrangente. Em particular, tornou-se possível a divulgação do acervo do Centro Cultural da Sociedade, que desde 2004 tem sido aberto para palestras, acesso à bibliografia, documentos e material de pesquisa sobre a existência de planejamento, propósito e desígnio em toda a natureza. Comemorar 50 anos de divulgação de pesquisas, oferecendo respostas adequadas a questionamentos com relevância cultural, social e espiritual, significa muito para todos nós, pelo que tivemos oportunidade de fazer com as bênçãos do Criador. Então, entre no site www.scb.org.br para conhecer mais sobre esta sociedade que acredita no Criador do maravilhoso universo no qual estamos inseridos de acordo com o seu planejamento, desígnio e propósito. Entender a razão, não vou conseguir. Por sua palavra o mundo criou, mas me esculpiu. Empoeirou suas mãos e seus pés, foi flagrante o amor que sentiu por mim.
foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante, que quer ver alguém viver. E empoeirou suas mãos e seus pés, foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante, que quer ver alguém viver. Inspiradora. Obrigado, Eunice. Gostaríamos de agradecer à Igreja Central pelo apoio à realização desse seminário, ao pastor Mandelli, que tem nos apoiado. Vamos apresentar o nosso palestrante de hoje, Dr. Tarcísio da Silva Vieira. O professor Tarcísio é graduado em Química e em Biologia, tem doutorado em Química pela Universidade Federal de Goiás e é professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Tocantins. Dr. Tarcísio, seja bem-vindo. É uma alegria, uma honra recebê-lo. E que Deus o abençoe nos momentos que se seguem. Boa noite, um bom sábado a todos e a todas. Eu quero agradecer, primeiramente, ao convite feito pelo Rui, com I, que está aqui, né? Ao doutor Rui Vieira, com Y, que está lá, né? Não pôde vir para cá, né? Agradecer ao professor Marcos Natal, que está aqui com a gente, né? E todos os demais componentes da Sociedade Criacionista Brasileira, né? Quero agradecer também a minha esposa e minha filha, que certamente estão nos assistindo nesse momento, né? Eu fico muito feliz com o convite feito para participar desse evento com você, porque eu estou voltando a Brasília, né, depois de um tempo. Parte dos meus estudos eu fiz aqui, na Universidade de Brasília, no Instituto de Química da UNB, né? Eu fiz o meu mestrado ali na UNB. E durante o tempo em que eu estive estudando ali, né, foi o tempo em que eu conheci a Sociedade Criacionista Brasileira. Assim como muitos estudantes, muitas pessoas que vocês conhecem, eu nunca ouvido falar de criação, de planejamento, né? E eu tive toda uma educação secular. Então, eu fui formado numa escola secular e, para mim, o que funcionava era o pensamento evolucionista. Então, o que valia era que diziam que eu e os demais éramos resultado de um conjunto de processos ao acaso que havia levado à formação de tudo aquilo que eu via à minha volta, né? E, conhecendo a Sociedade Criacionista Brasileira, eu tive uma outra visão, uma outra maneira de enxergar a vida e o universo. E é isso que eu quero compartilhar com você nesse momento, né? Uma outra visão, uma outra maneira de enxergar aquilo que a gente foi ensinado e que é apresentado para a gente no mundo secular. Eu costumo dizer, quando a gente sai do aprisco, da segurança da igreja, da segurança da instituição a qual você pertence. Eu sou professor numa instituição pública federal e é muito comum a gente se deparar com estudantes que chegam nessa instituição acreditando em tudo aquilo que eles aprenderam durante a sua formação dentro da igreja. No entanto, 6, 7, 8 meses, um ano depois que essa pessoa está ali dentro, ela rapidamente deixa de acreditar naquilo que ela acreditou um dia. E a pergunta que eu e outros colegas se fizeram é: o que é que aconteceu? O que é que essa pessoa viveu de experiência dentro do mundo acadêmico que levou essa pessoa a deixar de acreditar naquilo que ela acreditava? E eu quero compartilhar com você um pouco do que eu acho que que contribui para esse tipo de afastamento da pessoa em relação àquilo que ela havia aprendido enquanto estava nesse meio.
E é interessante porque você pode compartilhar isso com as pessoas que você conhece, de repente a pessoa tem dúvida acerca do que a gente vai conversar, e é bacana você poder compartilhar com ela o que você vai ver nesse breve momento, agora à noite, né? O primeiro ponto que eu gostaria... Aqui, tá, valeu, obrigado. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que, às vezes, você é levado a acreditar que criação e evolução tem a ver com fé e ciência. Então, o que é que a mídia, o que é que o mundo secular coloca para você? Evolucionismo é ciência e criacionismo é religião. Então, a ideia que se tem é que existe uma controvérsia entre fé e ciência. E, na verdade, não é assim. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você com relação ao tema que está apresentado ali é que o conflito que existe não é entre fé e ciência, é entre planejamento e acaso. Aquilo que você vê à sua volta, aquilo que você vê no mundo biológico, no mundo físico, no universo, é resultado de processos caóticos e casuais, ou isso foi planejado? Isso tem uma finalidade. A essência da discussão é essa, não tem a ver com fé e ciência. Se você pegar os grandes pais da ciência, pegue Mendel, pai da genética, pegue Newton, pai da mecânica, pegue qualquer cientista que forma a base do conhecimento que você tem, e você verá que ele tem um pensamento, na estrutura do pensamento dele, é o fundamento da fé em um Criador. Então, o conhecimento científico se deu com o pensamento de que o universo é organizado, de que o universo tem leis, de que a vida obedece a padrões, que o caos leva à degradação e jamais à ordem. A ordem só pode ser criada por planejamento. Bom, a gente vai conversar sobre esses detalhes mais técnicos amanhã, quando eu for conversar com você sobre a origem da vida, a parte química desse processo, né? Eu quero compartilhar com você agora à noite o que está aqui, Verdades na Escola e a Doutrinação Evolucionista, análise crítica de alguns dos principais exemplos de evolução presentes em livro-textos escolares. Quando a gente fala evolução, é importante que você tenha em mente o significado dessa palavra. Evolução é uma palavra muito ampla. A gente passou um tempo aí confinado em casa devido à Covid, uma série de outras enfermidades, e você certamente ouviu no jornal a expressão a evolução do vírus, a evolução das vacinas. Então, se eu chegar aqui para você e disser que evolução não existe, vai haver um conflito na sua cabeça. Professor, se evolução não existe, como é que o vírus evoluiu? Como é que a bactéria evoluiu? É porque quando você aplica a palavra evolução a variações dentro de um mesmo grupo, isso faz total sentido. Existem pequenas mudanças que os seres vivos experimentam em função do ambiente que eles estão. E você, com certeza, já viu cachorro com muito pelo, cachorro sem pelo, cachorro grande, cachorro pequeno, mas todos são o quê? Cachorro. Não tem um gato parecido com cachorro. Não tem cavalo parecido com gato. Então, quando você pega o termo evolução dentro de um certo grupo de variações, isso é perfeitamente permitido. E a gente entende isso, né? Se você entende que houve um dilúvio, o mundo antes e depois é completamente diferente. Os seres têm que ter se adaptado às condições de vida pós-diluvianas. Agora, até que nível essas mudanças podem gerar formas de vida que não existiam, né? É essa a discussão. Bom, e quando a gente fala, então, de exemplos presentes nos livros-textos escolares, eu quero compartilhar com você aquilo que eu vejo, né, os meus colegas trabalhando em sala de aula, aquilo que cai nos vestibulares, que os seus filhos, seus sobrinhos, seus netos estudam, né, e eles são cobrados nos exames de vestibular com quem a gente vai conversar aqui agora, né? Bom, então, um breve sumário teria para a gente aí a introdução, uma breve apresentação da ideia, um evento muito conhecido como melanismo industrial e os embriões de Haeckel, que estão presentes nos livros de biologia, né? E também uma coisa bem interessante que é chamada de os mistérios das múmias de cocaína. E isso tem a ver com quando é que começou o período das grandes navegações do nosso mundo, né? É uma coisa bem interessante para a gente poder conversar. Bom, então, quando você olha, né, a vida, o universo, você percebe que um pássaro, uma borboleta, uma flor, são seres vivos muito diferentes.
Então, a pergunta que se faz é, poxa, como surgiu a diversidade da vida que nós conhecemos? Amanhã a gente vai conversar sobre o surgimento da vida. Mas depois que a vida surgiu, como é que apareceu a diversidade dessa vida? Muito bem. Quando a gente fala de evolucionismo, no sentido de acaso, qual é o pensamento vigente que se tem? Bom, a vida, ela teve um surgimento espontâneo. A matéria inanimada, se você pegar aminoácidos, esses aminoácidos espontaneamente formaram proteínas, e essas proteínas espontaneamente formaram as primeiras enzimas capazes de replicar e tornar a velocidade das reações químicas mais rápidas, né? Bom, esse é o pensamento que a gente pode dizer vigente no mundo acadêmico, né? Bom, só que existe uma outra maneira de entender. Quando você olha essa diversidade, você pensa, bom, a maneira com que a vida se manifesta é tão complexa que isso não pode ser fruto do acaso. A maneira com que o seu sistema, a sua biologia, o seu neurônio, como que você funciona, um pássaro, uma galáxia, como que os átomos funcionam, isso tem que ter sido planejado. Então, você tem um outro lado dizendo que a vida ela é resultado de um planejamento, de uma criação. Bom, e aí, o que é que acontece para a gente? Esse modelo que eu apresento para você é aquilo que é mais comum no meio criacionista. Então, o que é que se entende no meio criacionista? Que houve a criação dos chamados tipos básicos. Então, quando o Criador criou os seres vivos na semana da criação, ele criou o que nós chamamos de tipos básicos. Só que esses tipos básicos, eles estavam adaptados a umas condições de ambiente, clima, regime alimentar, localização geográfica, muito diferente da que nós temos hoje. E após o evento catastrófico do dilúvio, você então tem aqueles tipos básicos distribuídos pelo planeta. Então você teve uma variabilidade daquelas primeiras formas que foram criadas. Aquele tipo básico que representaria um lobo em condições selvagens, agora você tem ele como um pet lá na sua casa. Mas ele continua tendo as mesmas características biológicas do lobo original. Bom, aquele tipo básico que você chamava como dinossauro, né, ele não está mais no nosso meio. Mas depois do dilúvio, você conseguiu ter mudanças nas características desses seres, e eles se diversificaram. Então, entenda, nessa visão, o Criador criou tipos básicos, e esses tipos básicos sofreram pequenas modificações depois do dilúvio. Não é essa visão que se tem na academia. Na academia se tem uma visão diferente. Na academia, a visão que se tem é que a vida surgiu de maneira espontânea e um único ser, chamado de ser primordial, teria, no pensamento evolucionista, se diversificado em todas as formas de vida que nós temos. Professor, e qual seria a evidência que o pessoal dá para que você possa dizer que um único ser formou todos nós? A composição bioquímica. A composição bioquímica da sua célula é a mesma composição bioquímica de uma bactéria, que tem os mesmos tipos de átomos que tem um vírus. Então, eles dizem, a semelhança indica a ancestralidade comum. Perceba que a conversa não tem a ver com fé e ciência. A conversa tem a ver com, existe planejamento ou é acaso naquilo que a gente chama como vida, né? Bom, e o complicado da história é que a gente não consegue viajar no tempo para ver quem é que está certo. Se a gente pudesse voltar no passado e falar, tem uma foto ali, mas não tem como fazer isso, né? Então, o que é que a pessoa que trabalha com ciência faz? A gente pega os dados disponíveis que nós temos hoje e pensamos, esses dados me permitem concluir o quê em relação ao passado? Então, está aqui para você, né? Não é possível viajar no tempo e observar como tudo começou. O que a gente pode fazer é utilizar o conhecimento disponível para testar as hipóteses sobre as nossas origens. Então, o cientista pensa, nossa, eu acredito que uma coisa chamada de RNA mensageiro foi capaz de ser uma molécula que aumentasse a velocidade das reações químicas. Aí você sintetiza o RNA mensageiro em laboratório e testa essa hipótese. Ela é viável ou ela não é viável?
Ah, mas aí o cientista criacionista fala assim, olha, existe um limite a partir do qual, se você remover moléculas de um ser vivo, ele não funciona mais, porque eu preciso de uma complexidade mínima para que a vida continue se manifestando. Então você vai para o laboratório e começa a tirar pedaços, começa a tirar organelas de uma célula e vê até que ponto ela continua sobrevivendo. Então você testa modelos. Perceba que em nenhum momento você está falando de fé e ciência. A gente está falando de planejamento e acaso. Tá? Bom, mas aí vem a seguinte pergunta, né? O que é apresentado nos livros-textos sobre a origem e o desenvolvimento da vida? Será que aquilo que os seus filhos, que os meus filhos, que os nossos amigos têm contato nos livros é realmente essa discussão a nível científico? Será que o que é apresentado nos livros é realmente essa ideia de acaso e planejamento? Ou o que é apresentado nos livros tem a ver com um produto ideológico que se tem e é vendido para as pessoas pela grande mídia, né? É o que eu quero compartilhar com você agora. Bom, os parâmetros curriculares nacionais, eles são para a gente, né, que trabalha com a educação aí no mundo acadêmico, né, a referência, os parâmetros para você poder trabalhar. Eu gostaria de destacar nesse documento essas palavras que estão aí. Então, quando você está trabalhando como estudante, o que é que você precisa fazer? Você precisa fazer com que o estudante seja capaz de questionar a realidade. O estudante tem que ser levado a pensar acerca do mundo que ele vive. A outra coisa importante ali é que você precisa desenvolver no estudante a capacidade de análise crítica. Olha, garotão, você tem um dado. Esse dado é condizente com o que você aprendeu ou ele é contraditório com o que você aprendeu? Desenvolvimento do pensamento crítico no estudante, né? E também a verificação da sua adequação. Será que é correto a gente dizer que determinado modelo que foi construído há tanto tempo, ele ainda funciona bem para os dias de hoje? Em outras palavras, por exemplo, será que eu posso pegar um conhecimento que nós tínhamos, por exemplo, de Lamarck, aonde se uma girafa estica o pescoço dela vai crescer? Ou hoje em dia a gente pode pensar em termos de epigenética, né, conceitos mais sofisticados, né, adequação do conhecimento ao tempo em que você está vivendo. Isso é o que preconiza os documentos institucionais. Estudante crítico, questionador e capaz de ver se o conhecimento se adequa ao mundo em que ele vive, né? Bom, por outro lado, tem uma palavra interessante que a gente chama de dogma, né? Dogma é qualquer doutrina sustentada por princípios indiscutíveis e que devem, portanto, ser aceitos por todos como verdade. Então, a pergunta que se faz é, quando o seu filho, a minha filha, as pessoas que se conhecem estão na escola, elas estão sendo apresentadas a quê? Ao momento em sala de aula em que ela deve ser levada a pensar racionalmente sobre o mundo que ela vive, ou ela está sendo dogmatizada por um pensamento que tem a ver com um produto comercial vendido pela mídia? É essa a ideia que eu quero discutir com você, né? Bom, para fundamentar a nossa conversa, tem um exemplo interessante chamado de melanismo industrial. Isso está presente nos livros de biologia e isso é cobrado em exames de ingresso nos cursos superiores, né? Professor, e o que isso fala? A ideia basicamente é a seguinte: ali você está vendo uma árvore e essa árvore está recoberta por líquens. E você pode perceber que existe uma mariposa e essa mariposa está sentada no tronco dessa árvore. Só que essa foto ela foi tirada antes da Revolução Industrial. Então, antes da Revolução Industrial, o ar que você respira é livre de fuligem, era livre de poluentes, então você tinha os líquens como indicadores da qualidade do ar. Bom, o tempo passou, a gente inventou as máquinas e aconteceu isso. O ar ficou poluído, a poluição matou os líquens que recobriam a copa das árvores, e agora você consegue enxergar duas mariposas, uma mariposa clara e uma mariposa escura. O que o seu olho não viu na primeira imagem foi essa mariposa escondida. Tem uma mariposa ali? Tem. A gente diz que ela está o quê? Camuflada. Então, imagine você, um pássaro faminto, devorador de mariposas, passeando nessa região antes da Revolução Industrial. Esse pássaro vai olhar para essa árvore e você tem certeza que ele vai comer facilmente qual mariposa? A clara ou a escura? A escura, é óbvio. Acontece que depois da Revolução Industrial, aquela mariposa escura é que ficou camuflada. Aquele mesmo pássaro faminto
passando pela mesma região, quando olhar para essa árvore, agora a dieta dele vai ser feita à base de qual mariposa? Da clara ou da escura? Da clara. Então, você tem, obviamente, uma flutuação na população de mariposas. Então, antes da Revolução Industrial, predominavam mariposas claras, elas ficavam cobertas e camufladas pelos líquens, e depois da Revolução Industrial, predominam então as mariposas escuras, que agora elas é que ficam recobertas pelos líquens. E isso é apresentado nos livros, e se eu perguntar para você, você concorda ou discorda? Você vai dizer o quê? Concordo plenamente. É incrível o poder de convencimento desse argumento. E você sentado aí, eu olhando aqui, e os seus filhos olhando uma aula dessa, vão dizer, caramba, show de bola, realmente faz todo sentido o pensamento evolucionista. Isso é apresentado como exemplo de evolução. O que acontece é que, se você não for além do que é apresentado na sala de aula, se você não for além do que é apresentado para você nos livros, você cai nessa conversa que parece interessante. Professor, e não é interessante não? Não. Porque essa espécie de mariposa, ela nunca senta no tronco das árvores. Ela só senta nas folhas das árvores. Na folha da árvore tem alguma diferença? Não tem. Professor, mas o pessoal não tirou foto daquelas mariposas no tronco da árvore? Pois é. Os artigos científicos mostram que aquelas mariposas foram coladas com alfinete. Eles pegaram um alfinete, colocou a mariposa, tirou foto. Colocou outro alfinete, tirou foto. E quem está dizendo para você, não é eu. São as publicações científicas que tratam desse assunto. Só que essas publicações, os nossos filhos não têm acesso na escola. Os nossos filhos têm acesso na escola ao livro didático que conta a história interessante que você ouviu. Professor, e o professor dele? Não vê isso não? Não, porque o professor dele foi formado na mesma escola que eu tinha sido formado. Então, você não tem noção de quantos exemplos disso que estão presentes nos livros, e que, se você for além disso, você consegue perceber o quanto que os argumentos utilizados, eles são frágeis. Professor, você está dizendo que a evolução não acontece? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que esse exemplo apresentado para os nossos filhos não faz o menor sentido. Pequenas variações, elas acontecem, mas você não precisa de uma fraude para corroborar a sua ideia, né? Então, esse tipo de argumentação teria que ser muito explorado no nosso meio, né? Isso é importante a gente pensar. Bom, um outro exemplo, né, muito comum, que aparece não só em livros de ensino médio, mas também em livros de ensino superior, é o que a gente chama de os embriões de Haeckel. Professor, e o que são os embriões de Haeckel? A ideia é a seguinte: a gente conversou agora há pouco que, no pensamento evolucionista, você tem um único ser no centro desse desenho, um ser primordial, e esse ser, então, ele foi se evoluindo, foi se diversificando, de maneira que ele se tornou as diversas formas de vida que nós temos. Professor, e qual é o exemplo que a gente tem de que isso aconteceu? Qual que é o indício científico? A semelhança. Então, como as nossas características são parecidas com as características de outros seres vivos, o pensamento é: semelhança indica ancestralidade. Coisas parecidas têm o mesmo ancestral. Bom, então, alguns de vocês já viram esse desenho, né? Olha só o que aparece aí. Professor, o que essa representação mostra? Eu tenho certeza que, se você olhar na primeira linha inferior, lá no canto extremo direito, você enxerga o quê? Feto humano, né? Professor, mas aqui assim, ó, mais no meio da tela, você consegue ver um porquinho? Professor, tem um porco ali, né? E se você for para a extrema esquerda, você consegue ver um peixe? Mas você também consegue perceber tartaruga, aves, né? Então, aqui você tem o estágio de desenvolvimento avançado. Esses seres são diferentes. Mas quando você volta para a linha do meio e volta para a linha de cima, você está voltando no tempo de desenvolvimento desses seres. Ou seja, a linha de baixo é o período perto da gestação, e aquela linha de cima é um período mais perto da concepção, do desenvolvimento embrionário. Então, o que é afirmado para a gente, quando você olha para essa imagem? Os seres de baixo, da primeira linha de baixo, são iguais ou são diferentes? São diferentes. Mas os seres da primeira linha, as primeiras imagens da primeira linha, são iguais ou diferentes?
iguais. E qual foi a frase que eu disse? Semelhança indica o quê? Ancestralidade. Então, se é igual, todos aqueles seres de baixo tiveram o mesmo ancestral. Nós, de acordo com esse pensamento, somos primos do porco, da tartaruga, até aquele frango, né, olhando assim para cima de um jeito, né, diferente, estão me filmando aqui dentro, né? A tartaruga já está um pouco triste, olhando para baixo, poxa, descobriram que eu estou aqui dentro, né? Então, os bichos têm expressão. E quando você olha para isso, você acha que isso é uma fotografia ou um desenho artístico? É um desenho vendido como fotografia. Veja como os embriões são dentro do ventre das mães. Espera aí, amigo, alto lá. Isso é uma concepção artística, vendido como sendo evidência de uma semelhança. Professor, e não é assim não? Não. Os embriões são desse jeito. Se você olhar a primeira linha, você vai identificar os mesmos animais daquela figura anterior. Mas se você olhar a primeira linha de cima, você percebe que aquela semelhança não existe mais. Ou seja, se a semelhança indica ancestralidade, a não semelhança quer dizer que não tem ancestralidade alguma. Mas, professor, quem é que fez isso? Ah, muito bem. Diversos trabalhadores, né, publicaram aí na revista de Anatomia Embriológica, na Science, né, mostrando que, na verdade, não existe nenhuma relação embriológica entre esses seres vivos, né? Que a ideia de você dizer, nossa, se os fetos, né, se os embriões são semelhantes, e isso indica uma ancestralidade, na verdade, não tem semelhança nenhuma para a gente, né? Então, os nossos filhos estão todos os dias diante daquela primeira imagem, mas você nunca viu essa segunda imagem, porque ela não está nos livros. Eu fui ver essa imagem no arquivo da Sociedade Criacionista Brasileira, nos materiais que eles publicam lá, né? Lá sim tem uma fonte de conhecimento inesgotável para você poder aprender, para você poder estudar, né? Pegar essas informações interessantes. Bom, tem um quarto tópico, que é o chamado mistério das múmias de cocaína. Professor, o que é que isso quer dizer? Você aprendeu, com certeza, em algum momento da sua vida, que os seres humanos, antes de 1400, ele ficava isolado. O cara que morava lá na Ásia ficava na Ásia, o cara da África na África, e a gente da América aqui na América. Não havia grandes navegações. Professor, e por que não tinha grandes navegações? Porque na cabeça das pessoas o mundo era plano. Se fosse muito longe, você caía num lugar lá e já era, né, professor? Então, não tinha grandes navegações. E você já ouviu isso quantas vezes em sala de aula? Você já ouviu quantas vezes o professor de História, Geografia, dizer que antes desse período não existiam navegações intercontinentais? Pois é, o que é que a gente tem descoberto? Essa cientista alemã chamada Svetlana Balabanova, ela era cientista forense no Instituto de Ulm, na Alemanha. E o que foi que ela descobriu? Ela começou a estudar em março de 92, presta atenção nessa data, 92, um conjunto de múmias da 21ª dinastia do Egito. Essas múmias foram levadas para a Alemanha, e a doutora Svetlana Balabanova ficou encarregada de fazer um estudo forense sobre por que essas múmias morreram, a dieta que elas tinham, o que elas comiam, como é que elas foram parar no Egito, né? Se elas eram realmente egípcias ou eram de outro lugar, o que essas múmias estavam fazendo lá? Ela foi estudar essas múmias. E tem as imagens das múmias para você poder contemplar, né? Tá, professor, e o que foi que aconteceu? Ela publicou um trabalho em 92, e esse trabalho está dizendo para a gente lá assim, ó, se você olhar ali nessa primeira coluna, você tem cabelo, tecidos moles e ossos. E você consegue identificar escrito ali cocaína, haxixe e o que mais? Nicotina. Professor, essas múmias já usavam psicotrópicos? Já. No Egito? E o que é que tem de estranho nisso? Estranho nisso é que essas plantas não existiam no Egito. No período em que essas múmias consumiam essas substâncias, esses narcóticos e os seus derivados, essas plantas só existiam na América do Sul. Professor, se essas plantas só existiam na América do Sul, como é que elas foram parar no Egito? Pois é,
Eis o problema que a doutora Svetlana Blabanova sofreu. O mundo acadêmico destruiu a carreira científica dela. Ela foi expurgada, disse, olha, você contaminou as múmias, essas múmias elas foram colocadas em contato com pessoas fumantes, e ela teve a carreira acadêmica dela dissecada. Passou por problemas muito complicados, né? Professor, e esse trabalho não foi revisto, não? Foi. Aí você tem essa pergunta, né? Se as grandes navegações teriam ocorrido somente a partir de 1400, como é que a população egípcia teve contato com plantas e derivados exclusivos da América do Sul em 1069 a.C.? Essas múmias só tiveram contato com esse tipo de matéria-prima se as grandes navegações já existissem. Professor, e aí? Pois é isso que os nossos filhos não aprendem na escola. Eles aprendem que não existiam grandes navegações, que o mundo era isolado, sendo que já existia uma rota de comércio intercontinental muito interessante, né? E aqui teve um trabalho, que ele é de 2004, que o pessoal falou assim, olha, na época que ela fez o trabalho, que ano que era mesmo? 92. A gente desenvolveu novas técnicas de análises mais precisas, mais sofisticadas, com espectrômetros de massa, ressonância magnética nuclear, cromatografia líquida de alta performance. Vamos ver se a gente consegue detalhar mais isso aí. E eles fizeram um trabalho e agora publicaram numa Forensic Science International, uma revista de ciência forense, dizendo, olha, realmente a contaminação não existiu. Essas substâncias estavam na parte de dentro da fibra capilar. Essas múmias, as pessoas consumiam produtos lá no Egito que existiam somente na América do Sul. Ou seja, já havia uma rota de comércio, né? E mais recentemente, um outro trabalho, esse aqui agora de 2016, mostra que realmente, né, de acordo com aquelas múmias e um outro conjunto de múmias estudadas, eles têm certeza absoluta que já existia uma rota de comércio transatlântico muito antes do que a gente imaginava. Então, a gente podia ficar conversando aqui a noite toda, né, sobre esses exemplos, onde você tem verdades, entre aspas, que na verdade não são verdades, que são apresentadas por nossos filhos nas escolas, como ferramenta, como uma ideologia de doutrinação em um pensamento. O estudante não é levado a pensar, ele é colocado diante de fatos tidos como verdades, né? De exemplos tidos como verdades, né? Isso aqui a gente vai estar trabalhando amanhã, que é sobre a origem da vida, né? Então, essa revista super conceituada chamada Nature, em 2002, ela trouxe um artigo interessante, e no finalzinho ele fala assim, ó, a evolução darwiniana começou a operar, e isso marcou o início da vida. Ele está dizendo, então, que se você tivesse açúcares, aminoácidos, num mundo primitivo, essas coisas iam reagir entre si e formar a primeira forma de vida, né? E a gente vai mostrar para você nessa conversa de amanhã que isso aí é impossível, né? Do ponto de vista químico, do ponto de vista termodinâmico, né? Do ponto de vista bioquímico, isso não faz o menor sentido, né? Bom, partindo para as considerações finais, eu gostaria de mostrar para você que os exemplos de fraude citados são bem conhecidos pela comunidade acadêmica. Qualquer professor de nível superior que você conversar, ele vai conhecer esses exemplos. Porém, eles continuam fazendo parte dos livros-textos de muitos autores de biologia e eles também são cobrados em exames de seleção, né, para ingresso no ensino superior. A apresentação de fraudes com o objetivo de apoiar uma cosmovisão em particular não permite ao estudante formar um pensamento crítico, verificando sua adequação. Ou seja, vai exatamente na contramão do que preconiza os parâmetros curriculares nacionais. Então, você, ao invés de levar o estudante a ser crítico e pensar sobre o mundo dele, você o doutrina em cima de exemplos que, na verdade, são fraudes, né? Bem conhecidos pelo mundo acadêmico. É importante que aqueles interessados na controvérsia, criação e evolução estudem, indo além das informações apresentadas na escola e pela mídia. Então, se você gosta do assunto, se você se interessa pelo assunto, não fique restrito ao que você vê na sala de aula, ao que você vê no jornal, ao que o pessoal divulga na grande mídia. Geralmente, isso é feito com o intuito de arrecadar dinheiro e ter público.
Na verdade, os materiais que a Sociedade Criacionista Brasileira publica, a Casa Publicadora publica, lá sim é a fonte que você pode beber dessas informações, tá? E aqui eu deixo para você uma mensagem numa língua estranhíssima, né? Eu digo que está escrito em línguas estranhas, né, professor? Que está escrito aí no quadro, né? Eu agradeço a você pela sua atenção e pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez em Brasília. Muito obrigado e boa noite. A gente tem um minutinho para perguntas. Alguém que tem alguma pergunta, pode levantar a mão, a gente vai levar o microfone para você. Pergunta? Obrigado. Boa noite. No caso da doutora, quando foram descobertas outras formas de provar que essas múmias tinham contato com substâncias da América, o que foi feito com ela? Foi retomada? Ou é, no caso, aquele que o Rodrigo Silva comenta que, na arqueologia, quando alguns trabalhos contestam a academia, a pessoa é simplesmente execrada e nunca mais volta à atividade? Quando ela começou esses trabalhos, ela já estava perto de aposentar ali, né, no trabalho forense dela, né? Mas quando o pessoal viu que ela estava correta, ninguém foi lá pedir desculpas para ela, né? Infelizmente, isso acontece, uma pessoa injustiçada no mundo acadêmico, né? Beleza. Mais alguma pergunta? Aqui na frente. Onde? Eu acompanho aqui do meu amigo esses assuntos há muitos anos, e uma das palestras a gente estudou sobre a complexidade redutível, né, a caixa preta de Darwin, né, do Behe, né, Michael Behe. Você teria como dar um resumo dessa teoria e explicar se tem algo novo desde que ele publicou esse livro sobre o mesmo assunto? Basicamente, a ideia do Michael Behe é que você tem se você pega, por exemplo, um equipamento desse, né, ele só vai funcionar perfeitamente se todas as peças do circuito estiverem integradas. Se você retirar algum componente do circuito, ele vai funcionar mais ou menos com falhas. Mas se você insistir em tirar componentes do circuito, vai chegar uma hora que ele não funciona mais. E o trabalho que eles fizeram lá foi exatamente isso, né? Você tem uma célula, e a pergunta que o Behe fez foi: a partir de que momento eu vou tirando coisas, organelas, informação da célula, e ela deixa de funcionar? A partir daquele momento, as células teriam uma complexidade que você não poderia reduzir mais. Aí é a chamada complexidade irredutível. A partir daquele ponto, se eu tirar um componente, a célula não funciona mais. Então, para que a vida pudesse se manifestar, a célula teria que ter surgido, aparecido com aquela mínima complexidade para conseguir se desenvolver, né? E aí, claro, quando ele escreveu esse livro, ele era praticamente sozinho ali, né? E agora você já tem outros colegas da área de antropologia, da área de datação, né? Datação radiométrica. Tem um trabalho de uma equipe deles que eu gosto muito. Não dá tempo de explorar porque o tempo é muito curto, mas você aprendeu na escola que o tempo de meia-vida é sempre constante, né? O carbono 12, o carbono 14 tem 5.630 anos, nunca vai mudar esse valor, né? E um pessoal dele descobriu que, na verdade, isso não é assim. A meia-vida do elemento químico, né? O tempo em que ele gasta para a quantidade dele se reduzir à metade, ela sofre variações do entorno químico, da proximidade com que a Terra está do Sol, tem uma série de fatores que o pessoal não leva em consideração, né? Mas tem muitos trabalhos deles aí para a gente. Uma das coisas que me chamou muita atenção na sociedade criacionista foi o pioneirismo em traduzir do inglês para a nossa língua materna, né? Porque isso só está em inglês, né? Esses livros você não consegue achar com facilidade em língua portuguesa. E o Dr. Rui, né, o pessoal da sociedade criacionista, fez então a tradução de muito material que você pode consultar ali. É muita coisa que vai te ajudar a crescer nesse assunto, né? Muito bem, mais uma pergunta? Tem alguma coisa que nós podemos apresentar para os nossos filhos
resumidamente, algum livro que a gente pode iniciar. Porque a minha cabeça aqui, só com essa introdução que você fez, eu quase explodi aqui, de tanto conhecimento. Tem algo que a gente pode explicar de uma forma lúdica e direta para que a gente retire eles dos dogmas, né, que a escola apresenta? Com certeza, a Sociedade Criacionista tem uma série de materiais para crianças. Tem vídeos de curta duração, tem livros na linguagem infantil, né? Tem uma série de materiais que o Rui pode detalhar melhor aí, feito exclusivamente para criança, né? Né, Rui? O materialzinho para criança, né? Inclusive, professor, o doutor Rui quiser vir aqui detalhar mais, mas eu vou só destacar uma coisa. A Sociedade Criacionista tem o seu site, scb.org.br. Você entra lá no site, tem uma loja virtual. E ali você tem acesso a várias publicações e tem materiais para crianças, né? Inclusive, tem livros com histórias em quadrinhos. Tem um site exclusivo para as crianças, que é o deolhonasorigens.org.br. Além, logicamente, como foi falado, dessas outras publicações. E nós temos também cursos à distância gratuitos em vários níveis e sobre vários temas, que os professores, os pais podem fazê-lo no tempo que for necessário, devagar ou mais rapidamente, né, com exercícios e outras coisas ao final, para ver se fixou bem, para poder passar para o nível seguinte e assim por diante. Então, há muita coisa que nós estamos fazendo e tem outras que virão. Além, como foi citado, do canal do YouTube, tem uma parte para kids, para as crianças, com a linguagem apropriada para eles. E games que nós estamos também produzindo para essas crianças poderem se aprimorar dentro das verdades bíblicas, porque nós defendemos o criacionismo bíblico. Mais alguma pergunta? Uma última pergunta para a gente encerrar, pode ser? Mais ninguém? Uma pergunta ali. Ali. Boa noite, professor. Teria alguma pesquisa, né, em relação ao professor iniciou, né, que tem esse convívio de alunos que entram com a sua fé, né, sua crença, né, e de repente às vezes com essa doutrinação tem toda uma mudança, né, daquilo que ele cresceu acreditando. Teria alguma pesquisa de qual é o percentual desses alunos que entram com... Porque nós vivemos num país de maioria cristã. Será que teria alguma pesquisa que fala qual que é o percentual desses alunos que perdem essa confiança no relato bíblico? Tem alguns trabalhos que... essa não é a minha área de trabalho, assim, né? Mas eu já vi estudos assim, com o pessoal de escolas confessionais fazendo essa medida, né? Mas a gente carece de estudos realmente dessa maneira. Eu sempre digo que quando você tem instituições grandes como essa, que você tem escolas, que você tem muitos alunos formados dentro de uma doutrina, e que muitos desses alunos vão para instituições públicas, fazer engenharia, medicina, direito, é uma oportunidade que se tem para se levantar esses dados, né? Eu acho que carece esse tipo de dado no meio que a gente está. Porque se você tem esses dados, você tem noção de onde é que você precisa trabalhar com o seu jovem, onde é que você precisa reforçar com as pessoas que frequentam a sua organização, onde é que você tem que reforçar o ensino do pensamento criacionista para eles, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que falta fazer em muitos lugares ainda, né? Muito bem. Para a gente encerrar, tenho só duas informações importantes. A primeira, gostaria de convidar o pastor Mandelli para vir fazer o encerramento para nós, e gostaria de convidar o Rui, que ele tem uma surpresa para vocês. Bom, dentro da nossa programação, amanhã nós teremos um convidado especial, como não poderia deixar de ser. O pastor Rodrigo Silva vai estar falando para nós pela manhã, e aqueles que fizeram a inscrição através do site da SCB poderão, à tarde, entrar gratuitamente no Together, que vai funcionar aqui no ginásio de esportes, só para aqueles que fizeram a inscrição através do nosso site, porque é um outro evento paralelo, vai ser feito em outro local.
E quem fez as perguntas aqui, depois que nós encerrarmos, eu peço para virem aqui à frente, que cada um vai poder apanhar um livro. Ok? Pastor, por favor. Muito bom. Agora deu vontade de fazer pergunta também, né? Para ganhar presente, né? Boa noite, queridos. Feliz sábado. Aos nossos amigos que nos acompanham também, um feliz sábado. Que a bênção de Deus esteja sobre todos. Eu quero apenas destacar um texto bíblico, queridos, com vocês, e fazer uma oração, encerrando, para você voltar para casa, descansar, porque amanhã nós teremos um dia muito especial, como o Dr. Rui já mencionou. Receberemos o Dr. Rodrigo Silva aqui pela manhã, depois toda a programação do Together. Será um sábado muito especial. A Bíblia está repleta de textos que falam sobre a grandeza de Deus, sobre a história da criação, como nós conhecemos, como foi muito bem apresentada, né, como ainda ele mencionou, né, o doutor Teixeira mencionou, é uma introdução. Há um texto, eu quero ler apenas um versículo com você, mas eu desafio você a ler todo o capítulo depois. Salmo 104, abra aí comigo a sua Bíblia. O doutor Tarcísio destacou muito bem no início, falando sobre a variedade, né, das coisas feitas por Deus. E o Salmo 104, depois você leia todo o Salmo quando você chegar em casa, que coisa extraordinária é esse Salmo. Mas o verso 24, Salmo 104, verso 24, é fácil para você decorar, para não esquecer. Ele diz assim, ó: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Esse pouco tempo que nós tivemos a oportunidade de passarmos juntos aqui nesta noite, foi um vislumbre, um breve vislumbre desta variedade das obras de Deus. E é o interessante que esse Deus que fez todas essas coisas, de forma tão variada, nos ama, tem um carinho especial por todos nós, a ponto de vir e viver neste mundo, dar a sua vida por todos nós. Então, queridos, vamos celebrar a criação do nosso Deus, neste que é o dia que Deus descansou para celebrar a criação, que é o sábado. E juntos agora vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Eu convido você a ficar em pé. Vamos nos despedir em oração. Pai querido que estás nos céus, obrigado, Senhor, pelos momentos que nós aqui passamos, todas as informações que vimos. Como é bom saber, ó Deus, que existe uma versão diferente daquela que é popularmente anunciada e que alguns a têm por verdade, mas quando nós vamos a fundo a Deus e a Tua Palavra harmoniza perfeitamente a questão da fé e da ciência, nós temos o privilégio, Senhor, de sabermos que não viemos de um ancestral comum, mas que viemos da mão ou das mãos de um Criador comum, aquele que fez todas as coisas, o Senhor, com quem nós falamos agora nesta oração. Pai querido, toma a nossa vida nas Tuas mãos, ajuda-nos, ó Deus, a dedicarmos também mais tempo na busca do conhecimento, das evidências que a Tua Palavra deixa, do que os achados, os estudos científicos também reforçam, ó Deus, que viemos das Tuas mãos e o Senhor tudo fez e prometeu que muito em breve irá voltar também. Derrama Teu Espírito sobre todos aqui, acompanha-nos, Senhor, agora ao voltarmos para o nosso lar, e que nós tenhamos amanhã um dia de bênçãos, refletindo ainda mais na história da criação, como tudo foi feito, e como o Senhor tem um interesse especial por nós, fazendo cada coisa de forma detalhada, específica, com amor, para todos nós, para aqueles que foram criados pelo Senhor, para vivermos neste mundo, aprendendo mais de Ti, até que Cristo venha, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Nos encontramos amanhã, reforçando então aqui o pedido do Dr. Rui. Quem fez as perguntas, vem aqui à frente, vai receber um presente especial aqui.